Mais um Out of Office, hoje com o comandante José Domingos, profissional com vasta experiência no mundo da logística e das operações e que entra agora naquela fase da vida que tanta gente ambiciona, a reforma. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Teve um percurso profissional diversificado e com a oportunidade de conhecer diferentes áreas neste mundo da logística, carga aérea e marítima na então Danzas, diretor de logística na GCT, consultor, depois ESLog, com funções e responsabilidades diferentes. É uma carreira rica que acompanhou o desenvolvimento da logística. Teve noção, a dado momento, que alguma coisa estava a nascer e que ia muito para lá do transporte do ponto A para o ponto B? Vamos ver. Eu comecei na Marinha Mercante e, portanto, o meu primeiro contacto com a logística é aí. Para nós, levar um navio do ponto A para o ponto B era muito mais do que fazer um transporte. Havia toda uma gestão de materiais, havia toda uma gestão da supply chain que era necessária para fazer viagens, por vezes tinham 2, 3 meses. Portanto, o meu primeiro contacto é aí. Obviamente que na altura, para mim, isso não tinha nada a ver com logística, era absolutamente normal que fosse assim. Depois, quando eu saio do mar, vou para uma agência de navegação, continuo a lidar muito com a carga marítima. Com a carga marítima, mas não só, mas também muito com a componente de transporte terrestre. E depois chego a Danzas, e na Danzas continuo. A minha área era da carga marítima, da carga aérea, mas pelo facto de a empresa, nessa altura, já ter uma divisão logística, eu comecei a tomar um contacto muito direto também com isso e a começar a perceber melhor o que era a logística, ainda numa componente muito básica, era transportes e armazenagem, não é? Porque era um operador logístico e basicamente o que fazia era transportes e armazenagem, mas comecei a perceber aí um bocadinho melhor o que era a logística e atendendo a que a logística tem muito de gestão, e eu sempre fui um apaixonado pela gestão, aquilo começou-me a entusiasmar e a interessar muito. E depois quando logo a seguir acabo por entrar numa empresa em que vou dirigir a logística da empresa, e uma empresa já com uma certa dimensão, para mim foi um mundo novo que se abriu e para mim foi extraordinário. Portanto, são praticamente 30 anos ligados à logística, sempre em evolução, porque a logística tem evoluído muito e, portanto, é uma área fascinante. Olha, e o que é que gostou mais de fazer, ou qual foi a área que mais o cativou e porquê? Eu acho que cada uma das áreas em que eu trabalhei teve sempre qualquer coisa que me acrescentou algo. Porque uma das características que eu tenho ao longo do meu percurso é o facto de ter sempre feito coisas diferentes quando mudava de empresa. Ou seja, havia sempre desafios novos. E, portanto, eu passei de um transitário, não é? Eu passei de uma agência de navegação, passei por um transitário, nunca tinha tido contacto com trânsito, depois passei para uma empresa de distribuição alimentar, para a área da logística. Eu nunca tinha feito logística, depois a seguir passo para uma consultora, nunca tinha feito consultoria, e agora quando passo para a ESLog e para o Grupo Entreposto, volto à logística operacional, digamos assim, mas numa área que eu nunca tinha estado e que me fascinava também e que eu gostaria muito de fazer, que era a logística automóvel. Portanto, em todas elas eu acrescentei algo e todas elas me acrescentaram algo, não é? Tanto em termos profissionais, como em termos pessoais, como em vivência de pessoas, etc. E sabendo o que sabe hoje, teria feito alguma coisa de forma diferente? Eu podia ser um bocado arrogante e dizer não, fiz tudo bem, mas óbvio que não. Haveria sempre coisas para mudar, havia sempre coisas para corrigir, que se eu pudesse voltar teria feito provavelmente de outra forma, sobretudo sabendo
as consequências daquilo que fiz na altura, não é? Portanto, é muito fácil ganhar o Euromilhões ao sábado de manhã e, portanto também nesse aspecto, obviamente que teria mudado coisas na minha vida profissional, sobretudo, se pudesse retrospectivamente fazer de novo e corrigir. Isso aí, com certeza, faria. E alguma experiência ou momento que o tenha marcado mais pelo desafio que constituía? Os meus desafios, como eu digo, quando sempre mudei de empresa, mudei de área, digamos assim. Portanto, o meu primeiro desafio foi entrar naquela área e conseguir fazer bem, que foi uma coisa que eu sempre tive como meu objetivo de vida, era o fazer bem. Portanto, eu tive sempre grandes experiências desde que entrei na Grula, portanto, depois da GCT, desde que entrei na Grula, numa área alimentar, na distribuição, em que as grandes cadeias já iam muito avançadas em termos logísticos, e o desafio que me puseram foi: vamos fazer uma logística como a deles, não é? E foi fantástico, quer dizer, passar numa cooperativa de pequenos comerciantes que tinha duas pessoas com uma grande visão e dizer: não, nós vamos centralizar a distribuição, nós vamos gerir estoques de outra forma, nós vamos fazer como fazem os melhores. Foi um desafio muito, muito interessante, e para mim foi muito gratificante, até pelos resultados que conseguimos nessa altura. Portanto, esse é um momento marcante. Sei lá, outro momento marcante é quando, já na consultoria, nós tivemos o desafio de criar uma nova aplicação logística. Eu era muito crítico do que existia em termos de sistemas de gestão de armazém na altura, em Portugal, porque havia coisas muito boas, extraordinariamente caras para o nosso meio. Ou então o que havia era ERPs com pequenos módulos que diziam que era logística, e portanto foi um grande desafio desenvolver de raiz uma aplicação. Foi também um desafio enorme, e a aplicação ainda existe, está bem entregue, sempre esteve bem entregue. Eu apenas dei alguma ajuda em termos funcionais. Obviamente interessantíssimos. Olha, e seguramente que viveu muitas histórias, como ainda agora estava a recordar aí algumas. Alguma que vale a pena partilhar pelos ensinamentos que retirou dessa experiência? Que se calhar que seriam interessantes. Eu lembro-me de uma história que, embora não tenha diretamente a ver com um facto operacional, mas tem a ver com a forma como às vezes as coisas acontecem dentro das empresas, e nós temos que ser capazes de resolver. Eu lembro-me, numa determinada altura, nós tínhamos uma operação a 3 turnos, portanto, começávamos a trabalhar ao domingo à tarde, portanto, parávamos ao sábado de manhã e recomeçávamos ao domingo à tarde, depois seguimos a semana toda a 3 turnos. E começámos a trabalhar às 4 da tarde, e às 4 da tarde telefona-me, eu estava num batizado em Marco de Canaveses, muito longe. Telefona-me o responsável da armazém e diz-me: comandante, não temos pessoal para trabalhar. Como é que não temos pessoal para trabalhar? Então o turno? Não, tenho cá 2 pessoas. O turno eram cerca de 20 e tal pessoas, 30 pessoas. Não, tenho cá 2 pessoas. Então, mas o que é que se passa? Parece que foi tudo para a concentração motar para Faro. E não voltou ninguém ainda. Isto parece absolutamente impensável, mas o que é facto é que é verdade, aconteceu. E a única forma que nós tivemos de resolver a situação na altura foi telefonar àqueles que vinham fazer o turno da meia-noite e dizer: venham por favor o mais cedo possível, porque senão amanhã as lojas não são abastecidas. São daquelas coisas que saem do corriqueiro, saem daquilo que é... E é imprevisível, não é? Exatamente. Saem do setup que nós somos capazes de fazer, daquilo que pode acontecer. E hoje e
durante muitos anos eu tenho-me rido com esta história, mas na altura não achei piada nenhuma, como é óbvio. Olha, e neste caminho que fez, houve alguém que tivesse influenciado o seu percurso ou que tivesse sido marcante para si enquanto pessoa ou na sua carreira? Eu tive, felizmente, ao longo da minha vida, em termos profissionais, tive sempre pessoas que me marcaram. Umas porque confiaram em mim e arriscaram em mim, como eu digo, se eu mudei sempre de área, portanto as pessoas não podiam estar a apostar tanto num currículo, mas mais na pessoa, não é? E portanto todas essas pessoas que acreditaram em mim e que me permitiram eu ir evoluindo e crescendo, para mim foram importantes. E em todas as empresas houve pessoas assim, que ainda hoje para mim são referências, okay? Em todas elas. Olhando para o Portugal logístico que temos hoje, acha que somos o que poderíamos ser ou ainda há muito caminho a percorrer? A resposta para mim é óbvia, não é? Porque se estivéssemos bem logisticamente, havia alguma coisa neste país que estava errado. Portanto, obviamente temos muito a percorrer. Temos muito a percorrer, sobretudo quando se sai da grande distribuição, quando se sai das multinacionais, se vai para as pequenas e médias empresas, aí o caminho a percorrer é brutal. Okay? Mesmo ao nível das grandes empresas, eu quando estava na consultoria, uma das coisas que mais me focou e mais me surpreendeu foi encontrar empresas que faturavam dezenas, centenas de milhões de euros. E eu perguntava, mas como é que esta empresa consegue fazer isto? Consegue chegar aqui organizada como está? Não é? E portanto esse é um longo caminho a percorrer. Ainda há muitos empresários que acham que a logística é um custo e portanto há um longo caminho a percorrer. E por outro lado penso que há um outro longo caminho a percorrer. A logística em Portugal não se tem desenvolvido e não se desenvolve com a mesma rapidez que se desenvolve noutros países, porque o custo da nossa mão de obra é um desincentivador da automação, do fazer mais automatizado, do fazer mais robotizado, etc. A mão de obra muito barata e isso é um fator que contraria essa evolução e por outro lado também a própria dimensão das empresas, como é óbvio, não é? Também não é um fator que potencie ir nesse caminho. Eu tenho alguma esperança que agora com a inteligência artificial, etc., que as coisas mudem, porque aí já não é tanto. Embora seja a máquina, mas já há muito que pode ser feito que não passa pela máquina e penso que aí podemos dar outro salto. Não é? Olha, comandante, e se pudesse, que conselhos é que daria a quem está agora a começar uma carreira nesta área? Eu não sou muito de dar conselhos, acho que as pessoas têm que seguir o seu próprio caminho, mas aquilo que eu acabei de dizer relativamente à logística... São fases, e são fases importantes, não é? Aquilo que eu acabei de dizer relativamente à logística é algo que os profissionais mais novos têm que ter muito em atenção, não é? E depois é ir subindo os degraus, pensando fora da caixa, sempre fora da caixa e com a perspectiva de que a logística é um mundo muito interessante, é um mundo às vezes difícil. Eu costumo dizer e costumava dizer muitas vezes, a logística é como o futebol. Quando as coisas estão no fim do jogo? Não nesse aspecto, é porque quando as coisas correm bem, a logística não existe. Portanto, é uma área não existe. Quando as coisas correm mal, é como o árbitro no futebol, a culpa é deles. Não é?
Portanto, tem que estar preparados para isso, sobretudo. E é a gestão dos imprevistos também, não é? Exatamente. Ter caminhos alternativos. Olha, chegámos ao fim. Foi Já. rápido, está Já. a ver? Muito obrigada pelo olhar precioso que nos trouxe sobre aquilo que foi a sua carreira na logística e por certo que vai acrescentar valor a quem está a começar, mas também àqueles que já navegam há alguns anos nesta profissão. Muito bem. Vamos nos vendo por aí, Claro. seguramente. Sim, senhor. Com certeza, absolutamente. Muito obrigada. Foi um prazer e agradeço a vossa lembrança. Muito obrigado. Para continuar a acompanhar estas conversas pessoais e transmissíveis, subscreva o nosso canal no YouTube ou siga-nos nas redes sociais. O Out of Office está também disponível em podcast. Veja no nosso site como subscrever.